Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, como ser romântico, educação e cidadania, experiências de vida, o povo e o poder, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. Falando em se eu fosse presidente, se eu fosse o presidente que está ocupando o cargo agora, eu pedia para sair, porque esse cara ele só dá vexame. Além de ser despreparado, coitado, ele não tem culpa. Ele não teve tempo ao longo da vida de se preparar para fazer uma boa administração, nem de um boteco que vende cachaça, quanto mais de um país. O cara é totalmente despreparado. Eu vou dar uma prova disso. Aí quem mesmo assim continuar achando que ele é preparado, também eu não sei o que dizer. Vejam bem, hoje o mundo está comemorando não, está lamentando, lastimando a triste marca de 5.004.407 mortos pela Covid. É um número gigantesco que corresponde a 0,06% da população mundial. O Brasil, por sua vez, que é a 13ª economia do mundo, portanto é um país rico, inclusive o cara que ocupa a presidência foi lá em Roma, neste final de semana, participar da reunião anual do G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. E o Brasil faz parte desse grupo que sozinho tem, esses 20 países têm 70% da riqueza mundial. Olhem só, o mundo inteiro tem 217 países aproximadamente. A grande maioria são países autônomos, independentes, mas tem alguns que ainda são dependentes. São colônias de outros países, digamos assim. 197, se não me falha a memória, são dependentes, independentes. Mas isso não vem ao caso agora. O Brasil faz parte do G20, que tem, junto com os demais 19 países, detém 70% da riqueza mundial, mais ou menos 70% da população mundial também, e polui 80%. Quer dizer, a poluição causada por esses países, os gases de efeito estufa, o CO2 e outros, produzidos por esses 20 países, é maior proporcionalmente que a sua população e a sua riqueza. Mas esse é um outro assunto para o vídeo de amanhã. Hoje o assunto é essa marca triste, essa triste marca de 5.004.407 mortos no mundo pela Covid, marca de hoje. O Brasil, aí que eu quero chegar, o Brasil hoje está acumulando 608.130 mortos pela Covid. É muito. Proporcionalmente, é 5 vezes mais que a média dos demais países, a média do mundial. Esses 608.130 mortos pela Covid anotados hoje no Brasil correspondem a nada menos que 0,3% da população brasileira, ou seja, 5 vezes mais que a média mundial. Ora, se um país que é rico consegue ter mais mortos, 5 vezes mais mortos proporcionalmente que a média mundial, como diria meu pai, tem qualquer coisa errada nisso. Aliás, tem muita coisa errada. E quais são essas coisas erradas?
É um país acéfalo, sem governo. Tem um cara que ocupa a presidência, mas o coitado dá até pena, é totalmente desqualificado, é despreparado. E pior que isso, ele não tem humildade para aprender nada, ele é arrogante, ele é prepotente. É um sujeito extremamente limitado. Muito provavelmente vai entrar para a história do Brasil como um dos piores governantes que esse país já teve. Não só por essas, mas por outras dezenas de lambanças que ele tem feito. Ele fez um discurso na ONU 2, 3 meses atrás e continuou com um discurso negacionista. Olha, um presidente não pode ser negacionista. Um negacionista não pode ser presidente. Uma coisa leva a outra, é óbvio. É um óbvio ululante. Isso é fácil de entender. Um negacionista não pode ser presidente. Um presidente tem que ser um cara inteligente, de cabeça aberta. Não pode ser um cara limitado, negacionista, que nega a ciência, que nega a verdade. Aliás, falando em negar a verdade, ele foi lá na ONU e mentiu. Quando ele dá uma entrevista, ele mente. Agora, numa conversa com um outro, acho que com o primeiro-ministro da Itália, ele falou uma porção de mentiras, que o Brasil está crescendo, que o Brasil tem recurso, tem dedicado os esforços astronômicos para combater as queimadas, as invasões de terras, a destruição da floresta, o meio ambiente. Ora, ele pessoalmente, junto com o ex-ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, se empenhou pessoalmente em fazer exatamente o contrário. Então, como é que um sujeitinho desse nível pode ser presidente? Não pode. Então, o que a gente vai fazer? Vejam bem, só para finalizar esse papo chato e triste. Se o Brasil tivesse um número de mortos na mesma proporção que o mundo tem, todos os demais países, os 216 países somados juntos têm, nós teríamos só 135.323 mortos. Ou seja, morreram 472.807 pessoas a mais por incompetência do governo. É muito triste isso. Incompetência e uma série de providências, digamos assim, que o próprio presidente se empenhou. Ele dava entrevista, ele criticava a vacina, ele se empenhou pessoalmente junto com o general Pazuello, que era ministro da Saúde, para atrasar a compra de vacinas. Ele se negou a comprar vacinas, 70 milhões de vacinas da Pfizer, que ofereceu o ano passado para o Brasil. O Brasil começou o processo de vacinação tardiamente. E como se não bastasse tudo isso, naquela live semanal ou diária que esse sujeito faz, ele induzia as pessoas ao erro, colocava as pessoas mais humildes, com menos capacidade de discernimento, a duvidar da vacina, a recorrer ao tratamento precoce com ivermectina e hidroxicloroquina e cloroquina, que não são medicamentos muito bons, mas para outras finalidades. É a mesma coisa que você estar com problema do coração e tomar remédio para o estômago. Não vai dar certo, não tem como prestar isso. O cara não é médico e ficou intervindo, usando o cargo que tem o acesso aos meios de comunicação que ele tem enquanto ocupante do cargo de presidência para difundir inverdades, para difundir fake news. E ele não fez isso sozinho, fez com a ajuda dos filhos de mais meia dúzia ou mais de bajuladores. Então é muito triste que um negacionista despreparado chegue à presidência e faça tanta lambança e contribua para a morte de milhões, mais de 400 milhões de pessoas no país. Aí
muita gente chama o cara de genocida e ele fica bravo. Mas o cara que faz isso é o quê? Você que está me vendo e ouvindo, que nome você daria para um cara que é responsável, direta ou indiretamente, pela morte de 472.807 pessoas? Só pode ser genocida. Não tem outra explicação. Agora, o que eu posso dizer para finalizar isso aqui? Que é muito triste tudo isso. Mas, felizmente, o mandato desse cidadão, no máximo em 31 de dezembro de 2022, se encerra definitivamente. Tomara que seja antes. Tá bom? Tomara que tenha um impeachment ou qualquer outra coisa que tire esse cidadão de lá antes. Porque ele entrou lá para ocupar o cargo e criar e promover o caos. E nisso o cara é extremamente competente. Se existir Oscar, prêmio Emmy, para quem promove o caos, ele ganha todas. Tá certo? Parabéns, seu presidentezinho.